Eu sou o Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Finalmente chegamos no episódio 106. Poxa, a gente tem furado algumas semanas, né? Pois é, e novamente graças aos rins do Gabriel. Pois Mas eu acho que agora a gente não vai mais sofrer com isso, né, Gabriel? Pois é, na semana passada eu acabei tendo que fazer uma cirurgia de emergência e fiquei bem ruim aí depois da cirurgia, durante a semana. Não consegui trabalhar direito, mas agora já estou plenamente recuperado, né? Tomando aqui a minha água. Ou seja, aquela pedrinha que há um mês atrás desceu, resolveu ficar ali num lugar desconfortável e precisou ir para o centro cirúrgico, Gabriel. Mas Nós mudamos recentemente aqui para São José dos Campos e ele resolveu fazer um tour até no centro cirúrgico, né, Gabriel? É desnecessário isso, né? E aprovado. Mas esse episódio de número 106, que vai ser mais uma vez quinzenal, contempla as notícias do dia 10 de junho até o dia 23 de junho. Então tem muita coisa para a gente falar hoje. Vamos tentar ser menos prolixos e falar mais sobre as notícias. Mas primeiro a gente tem que falar do Clube dos Compiladores. Se você está aqui no YouTube ou se você está fora aí do YouTube, está em alguma plataforma de podcast, vem aqui para o YouTube, é esse convite que a gente faz, e se inscreva no canal do compilador, do canal do compilado, né? E seja um compilador. Agora sim. No canal do YouTube tem um botãozinho, seja membro, e lá você tem alguns planos com vários benefícios que a gente criou. Sendo um dos compiladores, você nos ajuda a manter toda essa estrutura e estarmos aqui semanalmente ou eventualmente quinzenalmente trazendo todas as notícias do mundo da tecnologia para você. E como o Gabriel falou, com vários benefícios, né? A gente faz aqui um sorteio mensal de um livro ou um gadget sempre na última semana do mês. Você tem acesso ali a todos os emojis e os selos, né? Selos que já são próprios do YouTube. Nós damos prioridade para responder também a galera que faz parte do clube e tem outros planos também onde a gente faz menção em rede social. Se você for alguma empresa ou quiser divulgar um negócio, também tem plano para isso. Dá uma olhadinha aí no Seja Membro, dá uma olhadinha nos planos, é tudo baratinho, tá? E como parte dos benefícios, a gente faz um agradecimento também toda semana a essas pessoas que nos ajudam. Então, muito obrigado aí ao Bruno Costa, Leonardo Guimarães, o FN Souza, Patrese Lopes, Nicolas Lucas, Davi Oliveira, Merlix, Edson da Silva, o Ebert Cisco e o Igor Barreto. E nós temos aqui também uma menção honrosa a todas as pessoas que ainda fazem parte do Clube dos Compiladores, o Clube dos Compilados. Clube dos CDFs. Muito obrigada, Gabriel. Lá no canal do Código Fonte TV. Então, essas pessoas também ganham um agradecimento super especial. O Álvaro José, o Leonardo Guimarães, o Corrigir o Erro, Joyce Mara, Márcio Andrei, Rofran Andrade, Eduardo Hermans, Viviane Silva e o Márcio Salles. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer ter vocês aqui participando junto conosco do compilado. Não esqueça de dar uma olhadinha aí no botão Seja Membro no nosso canal do YouTube para você participar também do Clube dos Compiladores. Partiu notícias, Gabriel? Partiu notícias. E o Reddit parou por causa de cobrança de APIs. Os moderadores prometeram e milhares de comunidades do Reddit fecharam as portas no dia 12 de junho. O apagão deixou milhões de usuários sem conseguir acesso a seus espaços favoritos de informação, mas teve um motivo: protestar contra a nova política de cobrança de APIs da plataforma. Segundo os organizadores da mobilização, o novo sistema vai impactar negativamente ferramentas de terceiros com valores impraticáveis para os desenvolvedores, uma vez que todo o conteúdo gerado no Reddit é fruto de trabalho voluntário, incluindo dos próprios moderadores. A resposta foi cruzar os braços. A ação deveria durar pelo menos 48 horas, mas centenas de comunidades resolveram estender o protesto. Steve Huffman, CEO do Reddit, minimizou o apagão. Em memorando interno enviado para os seus funcionários, o executivo afirmou que a agitação teve pouco impacto no faturamento da plataforma e declarou que isso vai passar. A cúpula do Reddit vem sendo criticada pelos usuários por não oferecer suporte suficiente para a comunidade
comunidade. Embora o Reddit tenha surgido em 2005, seu aplicativo oficial só foi lançado em 2016. Além disso, os recursos padrão não atendem às expectativas dos usuários, principalmente em questões de acessibilidade. No vácuo de ferramentas, a própria comunidade desenvolveu todo um ecossistema de programas que ajudam a consumir e até mesmo a moderar a plataforma, sempre de forma voluntária. E assim como a gente viu esse movimento no Twitter também, de começar a cobrar e cobrar caro, né, pelo acesso de APIs, o Reddit também acabou cedendo a esse tipo de iniciativa também. É óbvio que isso vai gerar impacto na comunidade, como gerou também no Twitter. A causa acaba sendo a mesma, né? As pessoas também reclamam da mesma coisa. Poxa, somos os usuários que geramos o conteúdo, por que cobrar por isso, né? Mas, assim, sempre tem os dois lados, né? No fim das contas, o Reddit é uma plataforma gigante, precisa também, de certa forma, vamos dizer, eu vou botar a palavra controlar, mas ter uma certa gestão ali dos acessos a APIs, né? No caso do Twitter, eu acho que muitos aplicativos também não usavam de forma correta, né, a API, e eles acabaram por decidir tirar de vez tudo, né? É sempre complicado, né? Porque tem essa questão do conteúdo ser gerado, né, de forma gratuita ali pelas pessoas, mas talvez esse consumo através de algumas APIs já acaba às vezes sendo até cobrado em determinados serviços. Então, as empresas, assim como o Twitter alegou, o Reddit aqui também alega que precisa de alguma forma ali de rever esses valores até para manter todo o ecossistema. Sempre difícil, mas ainda assim, entendo a comunidade, né? Porque ela se esforça ali para criar ferramentas que, de fato, dão um up em todo o serviço que está sendo consumido ali através do Reddit, mas fica esse impasse aí, né? Aí, nesse caso aí, assim como o Twitter, tem que ter uma balança, né? Tem que se chegar no meio termo aí. Microsoft e Google reforçam o interesse em IoT. Coincidência ou não, Microsoft e Google anunciaram duas novidades de peso para a internet das coisas. A Microsoft liberou a linguagem Device Script, um subconjunto do TypeScript que compila para um bytecode VM personalizado. Já está disponível também uma extensão do Visual Studio Code que permite criar, implementar, depurar e rastrear código Device Script e que também inclui recursos de monitoramento do dispositivo. A VM é capaz de compilar para apenas 10 KB de código. De acordo com a Microsoft, a linguagem foi criada com um foco em projetos embutidos de baixo consumo de energia e pouca memória, ideal para dispositivos baseados em microcontroladores de baixo recurso. Enquanto isso, o Google lançou o editor de scripts para a plataforma Google Home. O objetivo é ampliar as possibilidades do que pode ser conseguido em casas inteligentes ou smart homes que utilizam a solução. O editor, por enquanto, ainda está em preview público, sem data prevista para o lançamento da sua versão final. Mesmo assim, já é possível desenvolver configurações avançadas de automação para os dispositivos conectados, usando o poder do YAML. Estão disponíveis quase 100 starters, mais condicionais e ações para o Google Home e dispositivos de terceiros, incluindo muitos dispositivos Matter, além de ferramentas de validação e debug para os scripts customizados pelo usuário. É muito bom sempre ver notícias sobre IoT, né? Porque a galera de desenvolvimento sempre vai para web, mobile, e IoT é uma área assim extremamente fascinante, porque além de dispositivos pequenos, rememora um pouco até o desenvolvimento quando a galera tinha que economizar realmente, fazer algoritmos mais performáticos. Pensando ali em economizar cada espaço e cada memória utilizada. Exato. Né? E o IoT tem essa pegada, né? Então, quem trabalha com IoT realmente é aquele escovador de bit, né? E é muito bom ver também que a Microsoft investindo nisso, investindo aí no Device Script, que na verdade é um subconjunto do TypeScript, que no fim das contas é um JavaScript ali que está rodando. Então tem uma VM ali rodando em bytecode. Olha, porque isso com certeza eu acho que a gente pode criar projetos dentro do código fonte TV usando o Device Script. A gente tem aqui alguns dispositivos IoT, e eu queria muito ver isso aqui funcionando, né? E é engraçado, né? Quando você fala principalmente de smart home, o quanto a gente fica acostumado com essas simplicidades de acender e apagar uma luz automaticamente e o quanto isso fascina todo mundo. Mesmo quem não é da área de tecnologia fica fascinado por essa mudança que está acontecendo em como a gente
codifica e como a gente utiliza todos os devices de forma integrada na nossa casa, né? Quer ver um exemplo? Ó. Alexa, acenda a luz estúdio. Tudo bem. Olha lá. Alexa, apague a luz estúdio. Tudo bem. VS Code agora tem modo Read Only. A versão 1.79 traz como primeira melhoria o modo somente leitura, que permite marcar arquivos e pastas específicos em seu workspace e evitar mudanças indesejadas. Dessa forma, se um caminho for considerado somente leitura, não será possível modificar nenhum arquivo dentro dele no Explorer. E tanto o editor de texto quanto o notebook serão somente leitura também. Falando em gerenciamento de arquivos, o VS Code trouxe também novas opções de colar arquivos no editor de texto, sendo possível preservar caminhos relativos e absolutos, inserir referências e anexos e outras alternativas com o recurso colar como. A nova versão também trouxe a funcionalidade de cópia automática de arquivos externos. Basta agora arrastar ou colar no Markdown para adicionar novos arquivos no seu workspace. E como não podia deixar de ser, o Visual Studio Code 1.79 também tem novidades na integração com o GitHub Copilot, que passa a fazer parte da versão estável do IDE. Agora ficou mais fácil gerenciar o histórico de sessões de chat do desenvolvedor. A lista de novidades continua, mas fechamos com uma bem interessante. Se você perdeu as sessões do VS Code dentro do Microsoft Build 2023, todas as apresentações agora já estão disponíveis para serem acessadas a partir do YouTube. Interessante essa coisa do Read Only, mas eu acredito que o papel do Read Only poderia ser do próprio Git ou do gerenciador de versionamento de código. Porque se você, sem querer, faz uma alteração em um Aquela arquivo, besteira, né? é fácil de você reverter e você visualizar que a alteração foi feita. Mas até entendo que possa haver, de repente, às vezes uma pasta que está no Git Ignore, que você altera sem querer, né, coloca muito arquivo ali. Pode ser. Ou às vezes até tentando pensar para um outro propósito, às vezes um projeto que seja utilizado somente para estudo e aí, de alguma forma, mantém ele ali read-only para que as pessoas não mexam, para treinamento, enfim. Eu não sei. Eu não sei se vai ter realmente muita utilidade, mas ok, é mais uma melhoria. Mais né? um recurso, O colar como também, com algumas opções, isso é legal. Isso a gente já está acostumado até, por exemplo, no Excel, quando você vai colar dados lá, tem sempre um colar como para você escolher como você quer, né? Eu acho interessante esse tipo de coisa. Eu não sei, no caso do Read Only, se seria útil para você. Vocês podem deixar até aqui no comentário como esse recurso seria útil para o seu projeto ou para algum projeto que você participe. Docker, a ferramenta mais popular entre os devs. Acredite se quiser. Olha, o jogo virou. Em 2022, o Docker era a segunda ferramenta mais utilizada pelos desenvolvedores, de acordo com o Stack Overflow Developer Survey daquele ano. Trocou o ano, saiu o resultado da nova pesquisa e o Docker assumiu a liderança, passando à frente do NPM. Tudo indica que essa popularidade veio para ficar. No quesito qual tecnologia os devs gostariam de usar novamente no próximo ano, o Docker impressionou outra vez, conquistando uma preferência 2 vezes maior do que qualquer outra solução. Entretanto, o NPM segue sendo a opção número 1 de ferramenta para quem ainda está começando a programar, principalmente com linguagens como Python e JavaScript. Foram entrevistados mais de 90 mil desenvolvedores esse ano, em diferentes aspectos da tecnologia e recursos utilizados no seu dia a dia. Esse é o 13º ano da pesquisa, com muitos insights sobre o ecossistema de desenvolvimento. O estudo também apontou as tecnologias que pagam melhor seus profissionais. Nesse quesito, houve uma surpresa. Zig estreou na lista e estreou direto no topo como a tecnologia com o maior salário médio. Outra novidade da pesquisa desse ano foi uma seção dedicada à inteligência artificial, com 43% dos desenvolvedores declarando que já adotaram a tecnologia em seus processos. Os resultados completos desse levantamento já estão disponíveis no site oficial do Stack Overflow. Essa pesquisa do Stack Overflow é sempre muito interessante, a gente recorrentemente aborda ela aqui no canal, no compilado e no Código Fonte TV, trazendo ali as informações. E posso dar um spoiler? Manda ver. Esse ano não vai ser diferente, não. A gente já está preparando um vídeo bem legal, trazendo justamente algumas dessas informações, outras ali um pouco mais aprofundadas, e até fazendo uma certa comparação com a nossa pesquisa salarial e a pesquisa do Stack Overflow, né? A gente até se baseou um pouco para criar a nossa com essa pesquisa do Stack Overflow, porque tem muitas perguntas que são muito pertinentes. Obviamente, o nosso recorte é só para desenvolvedores brasileiros. Esse vídeo vai ficar sensacional, porque realmente tem muitas informações ali que a gente consegue bater
não depara e para saber realmente O como é o cenário mundial e o cenário Brasil, vamos exato, dizer como assim. é o comportamento. Inclusive para modalidade de trabalho, remoto, híbrido, tem novidades aí Aguarde e confie. acontecendo. IAs podem gerar 4,4 trilhões de dólares ao ano para a economia global. E a moda passageira? Pois é, parece que não. A consultoria McKinsey & Company publicou um relatório impressionante, batizado de The Economy Potential of Generative Artificial Intelligence, ou AI. A conclusão dos especialistas é que as inteligências artificiais generativas podem gerar entre 2,6 e 4,4 trilhões de dólares anualmente para as economias de todo o mundo. Essa análise foi baseada num estudo detalhado de 850 ocupações e 2.100 atividades de trabalho em 47 países, representando mais de 80% da força de trabalho global que podem ser impactadas pela tecnologia. A própria McKinsey utiliza ferramentas de IA internamente, fazendo parte do cotidiano de aproximadamente metade de toda a sua equipe. Esse novo estudo é a atualização de uma avaliação realizada pela consultoria em 2017 e apresenta um crescimento de até 40% em relação às expectativas de 7 anos atrás. A mudança de paradigma é evidente diante do salto exponencial que as IAs deram recentemente. A nova conclusão é que a IA generativa atual e outras tecnologias têm o potencial de automatizar atividades de trabalho que absorvem de 60% a 70% do tempo dos funcionários hoje. Ao contrário dos pessimistas, a McKinsey não prevê demissões em massa, mas uma integração maior entre a força de trabalho humana e as ferramentas de IA para atingir níveis de performance inalcançáveis anteriormente e crescimento de produtividade. Olha quantas informações relevantes, né? Isso aqui acho que pode até... A gente já discutiu isso no Código Fonte TV, mas diante de um relatório sobre esse, a gente vai analisar mais profundamente, pode gerar mais um vídeo no canal, porque daquela lista de 80 profissões que vão terminar, por conta da inteligência artificial, né? A gente vê aqui um relatório já mostrando o potencial de receita, né, e de valor que esse tipo de inteligência artificial pode gerar. E olhando por um outro prisma, né? Justamente o que a gente falou, da IA ser ali uma ferramenta que vai potencializar quem já trabalha, né? Então, eles conseguem analisar, e pelo visto aqui a gente não analisou muito a fundo, como o Gabriel falou, mas são muitos números, né? Muitos países, muitas empresas, 80% da força de trabalho global. Então, é um relatório que a gente pode levar em conta o que está, de fato, sendo dito, né? E se a gente sai um pouco do prisma do desenvolvimento de software, da codificação, a gente tem que olhar, por exemplo, que agora, nesse momento, que as economias parecem estar aí começando a voltar nos trilhos, a gente tem que olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, os números de produtividade estão bem baixos, né? Isso é preocupante, Isso contando lá, se eu não me engano, desde a década de 40, nunca se viu números tão baixos de produtividade. Pode ser que esse tipo de ferramenta impulsione aí um novo ciclo econômico para as economias, né? A gente espera que ajude realmente. Obviamente, a gente tem que ficar de olho na parte das regulamentações, temos também que ficar de olho como vai se portar o uso desse tipo de ferramenta nas mais variadas profissões também. Mas a ideia principal é a gente olhar isso como uma ferramenta de produtividade. Então, se isso vai ser capaz realmente de dar uma guinada na economia global, a gente tem que esperar para ver. Laboratório da NASA cria o maior depósito de PDFs do mundo. O Jet Propulsion Laboratory da NASA, ou JPL, foi o berço de muitas tecnologias que tornaram possível a exploração espacial, assim como ferramentas que evoluíram a computação aqui mesmo na Terra. Agora, o JPL tem mais uma missão quase impossível: acabar de vez com os malwares, pelo menos em arquivos PDF. Para atingir esse objetivo, foram reunidos mais de 8 milhões de documentos digitalizados no formato. Essa passa a ser a maior biblioteca do mundo em PDF e está completamente disponível para pesquisadores do mundo inteiro interessados em identificar vulnerabilidades ou até mesmo código malicioso que possam estar ocultos nessa coleção, e assim melhorar as ferramentas de proteção para arquivos PDF. Segundo o JPL, esses 8 milhões de arquivos PDF foram baixados da internet como uma amostra representativa do que existe no mundo. O conjunto de dados completo totaliza cerca de 8 terabytes e está hospedado no Amazon Web Service, através do recurso do Open Data Sponsorship
Program. Essa iniciativa foi fomentada pela DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, através de um programa chamado de Safe Documents, ou Safe Docs. A meta do Safe Docs é lidar com ameaças online e antecipar as necessidades de segurança dos usuários de PDF. A criação de um banco de amostras único e vasto vai ajudar pesquisadores do mundo todo a lidar com esse desafio. 8 milhões de arquivos? Poxa, eu acho que eu tenho isso no meu HD. Só em PDF, possivelmente. Só em PDF. Bom, pensei a mesma coisa, parece um número gigante, mas não é tanto assim, se levar em conta todos os PDFs que estão na internet. Bom, de qualquer forma, é uma iniciativa interessante. Confesso que nem imaginava ter uma iniciativa tão grande para cuidar de malwares instalados em PDFs, entendeu? É que PDF, também a pessoa parte do pressuposto que são documentos fechados, né? Seguros, mas não, tem script que roda dentro de arquivos PDF, bastante até. Então, é sim necessário esse tipo de verificação. Por exemplo, se você for baixar um doc, tem gente que já fica, putz, é um doc, um docx, né? Um PDF, a gente tem aquela ilusão ainda que é um arquivo fechado, tudo, mas não é necessariamente isso. Então, tem que tomar bastante cuidado, né? Não só com o docx, mas também com arquivos PDF. É uma iniciativa muito boa, espero que dê bastante resultado. Se você já pegou malware em PDF ou script malicioso em PDF, deixa aqui nos comentários também para a gente saber. Eu nunca tive desprazer. Não? Não, graças a Deus. Também não. FreeBSD completou 30 anos. E é por isso que tá o Tux aqui? Não, mentira. Não, vocês vão descobrir ainda. O pessoal vai me bater aqui. Pô, FreeBSD tem nada a ver com o Tux. Parabéns atrasado também vale. Em 1976, o Departamento de Computação da Universidade Norte-Americana de Berkeley lançou uma distribuição de Unix própria, o Berkeley Software Distribution, ou BSD. Se passariam 18 anos até acontecer um fork que mudaria tudo. Em 19 de junho de 1993, nasceu uma versão open source do BSD, batizada de FreeBSD, ou FreeBSD. O sistema novo operacional ganhou uma popularidade inesperada em relação ao BSD original. Surgia ali também uma série de conferências e livros que deram origem à comunidade do FreeBSD. Hoje ele faz parte do cotidiano de empresas como Nokia, IBM e parte dos sistemas operacionais da Apple, dos consoles Nintendo e do PlayStation. São baseados em componentes do FreeBSD. Para Deb Goodkin, diretor executivo da FreeBSD Foundation, a cultura é tão importante quanto a tecnologia em código aberto. Esse fator ajudou a manter o sistema operacional tão presente nessas 3 décadas, com uma cultura acolhedora e inclusiva que estende os mesmos direitos de voto a todos aqueles comprometidos com seu ecossistema. E Goodkin garante que esses 30 anos são apenas o começo. Ele declarou: o sucesso duradouro não acontece por acaso. Analisar como nossa comunidade lidou com as enormes mudanças técnicas e desafios que ocorreram durante esse período também fornece informações sobre o que devemos fazer para garantir que possamos comemorar marcos semelhantes nas próximas décadas. Eu já instalei uma vez o FreeBSD, agora foi na época da faculdade, para fazer uma comparação entre Linux e FreeBSD. Lembra? Faz tanto tempo que não vale nem a pena lembrar. Eu lembro que foi um trabalho que eu tive que fazer na disciplina de sistema operacional, mas confesso que depois disso não tive mais nenhuma outra experiência com nada relacionado ao BSD. Diz aqui pra gente, se você é usuário, como que anda esse ecossistema, porque eu tô completamente por fora. Vercel lança programa de aceleração para startups de IA e ferramentas. AI Accelerator. Esse é o nome simples e direto do programa de aceleração de startups da Vercel. O programa de 6 semanas busca incentivar startups com soluções de IA a construir e escalar seus projetos. E a Vercel não está brincando em serviço, uma vez que serão nada menos que 40 vagas para essa iniciativa. Os participantes do programa terão acesso a especialistas em IA, tanto via chat quanto presencialmente, e receberão orientação sobre responsabilidade da equipe de experiência do desenvolvedor da Vercel. Além disso, haverá também acesso a créditos para se utilizar ferramentas de líderes do setor, como OpenAI, Hugging Face e Model Labs. Completado o ciclo de 6 semanas, as startups serão apresentadas a investidores.
A AI Accelerator não é o único programa da Versio para alavancar o segmento. A gigante também anunciou o chamado AI Playground. A iniciativa trata-se de um ambiente de desenvolvimento onde será possível experimentar tecnologias de inteligência artificial sem precisar configurar na dica de nada para que os desenvolvedores possam começar imediatamente a colocar a mão na massa e testar ideias. Por último, a Versio também revelou um SDK para criar interfaces de conversação baseadas em IA. Em seu comunicado oficial, a empresa afirma: a Versio abre as portas para que construtores e startups aproveitem esta oportunidade transformadora e embarquem em uma journey que ultrapassa os limites do que is possible. Eu acho interessante, né? Ultrapassa os limites do que é possível. Acho que é um pouco nesse patamar que nós estamos, né? A inteligência artificial está chegando com tanta força que a gente não sabe exatamente quais são os limites que serão ultrapassados, né? Interessante, um programa que incentiva startups a utilizar a inteligência artificial e eles dão as ferramentas ali, tudo que é necessário, obviamente, para utilizar os serviços da Versio, mas também alavancar negócios que usam inteligência artificial. A gente vê, por exemplo, a quantidade de plugins que já foi criada aí para o ChatGPT, a quantidade de ferramentas já consagradas aí, que já estão utilizando, de alguma forma, inteligência artificial generativa, e isso não vai parar, né? Enquanto as pessoas perceberem, olha, isso aqui vale a pena, dá ajuda jogo, de alguma forma. Dá jogo colocar IA aqui para ajudar de alguma forma a crescer, a ter produtividade, tudo aquilo que a gente falou aí nas outras notícias, isso vai ser feito, né? Então, parabéns à Versio também, que se mostra também um grande player, né? Não só para hosting, em relação a, por exemplo, a utilização do Next e ter tecnologias muito bem sedimentadas, mas vai além também. Assim como, por exemplo, a Cloudflare também, lá atrás, é um DNS e um CDN. Hoje é um gigante também, mesmo, que tem muitas ferramentas, muitas coisas essenciais até para a gente ter uma internet tão performática como a gente tem hoje. E acho que vale até exaltar aqui todas as duas, tanto a Versio quanto a Cloudflare, né? Porque as ferramentas deles, os serviços que eles prestam ali, muitas vezes até de forma gratuita, tem uma qualidade, uma excelência incrível. Né? Não, é amigável demais, né? E, para quem desenvolve, com certeza é uma mão na roda, né? ASUS corrige brechas graves nos roteadores. Atenção, usuários de roteadores da ASUS. Está na hora de atualizar o firmware urgentemente. A empresa detectou e corrigiu nada menos que 9 brechas de segurança em diversos modelos de seus dispositivos. A atualização cumulativa conserta esses problemas, porém aquele que não puderem instalar a correção devem desabilitar imediatamente o recurso de WAN. Como assim? A fim de evitar potenciais invasões. Então, ou seja... Desliga, tira da tomada. Tira o Wi-Fi, né? Deixa só cabeado. Qualquer serviço como acesso remoto de WAN, Port Forwarding, DDNS, servidor VPN, DMZ, Port Trigger e outros pode estar vulnerável à ação de agentes hostis, que irão explorar as falhas de segurança. Infelizmente, os roteadores da ASUS são bastante visados por criminosos para a criação de botnets. As brechas de segurança mais graves são explicadas no CVE 2022-26376 e no CVE 2018-1160. A primeira falha envolve corrupção de memória, que pode permitir que invasores acionem estados de negação de serviço ou obtenham execução de código no roteador. A segunda falha existe desde 2018 e retornou. Trata-se de um bug que também pode ser explorado para obter a execução arbitrária de código em dispositivos não corrigidos. A atualização cumulativa de firmware e a lista dos modelos afetados estão disponíveis na página oficial de suporte da ASUS. Para reforçar a segurança, a empresa também recomenda senhas distintas para a rede sem fio e páginas de administração do roteador. Mas isso é o mínimo, né? Isso, eu ia falar. Isso aí é o básico do básico, né? Se você instala um roteador na tua casa e deixa o admin, tu tá merecendo ser invadido, né? Já é. Sacanagem. Isso aí até a gente já trouxe no compilado há um tempo atrás, que esses dispositivos, também os dispositivos IoT, muitos vinham com senhas muito fáceis e essa era a principal porta de entrada para os hackers, é usar senhas padrões desses dispositivos. Então, a iniciativa era o quê? Vamos
começar a usar senhas aleatórias aí. É necessário, né? Só que a gente sabe que isso vai acabar impactando nas pessoas que não têm tanto conhecimento técnico e precisam, às vezes, lá acessar, né, para fazer a configuração. Mas não tem jeito, cara. Isso é a dor da segurança. Nesse caso específico da ASUS, como é para atualizar o firmware, ok, atualiza, tá? Mas o problema é que, pô, um problema de 2018 voltar e a indicação é desativa o One. Complicado, né? Gente, 2018 fazem muitos anos para eles ainda estarem ali com a mesma brecha, né? Sinal de que não foi resolvido de forma correta. Acharam a brecha da brecha, talvez? Pois é. E engana-se você que acha que, isso aí não acontece comigo, eu tô aqui no Brasilzão, ali, morando ali no cantinho. Aqui aquele roteadorzinho ali no cantinho, ninguém vai Cara, chegar nele. Não subestime, isso acontece, pode acontecer com qualquer um, pode ser na sua casa, que você conecta um computador, pode ser numa empresa grande, numa empresa pequenininha, num condomínio de casas que tem ali um Wi-Fi. Não subestime, atualizem o firmware e se for ASUS, aí a gente adiciona uma outra pulga aí atrás da orelha, né? Dino não abandonou o desenvolvimento do Fresh. Ainda bem, porque a gente está devendo vídeo no canal sobre o Fresh. Bom, aí a gente não iria dever mais. Era essa a solução? Não. Jamais, né? Você lembra do Fresh, né? O primeiro framework full stack para Dino, que foi lançado com muito otimismo em junho do ano passado. De lá para cá, o Fresh teve uma única atualização e seu futuro estava sendo questionado pela comunidade. Agora, o Fresh finalmente chegou na versão 1.2, trazendo novidades e a promessa de que não será abandonado. Luca Cassonato, o desenvolvedor responsável pelo projeto, inicialmente não conseguiu dar conta da demanda. Desde abril, foram mais de 60 pull requests pendentes. Daqui para frente, Marvin Hajimmaster irá liderar o projeto Fresh em tempo integral. Hajimmaster joga em todas as posições. Ele é mantenedor do Preact, criador do Preact DevTools e speeder-upper do ecossistema JavaScript. O que isso quer dizer? Que só esse ano ele aumentou a performance do NPM Scripts de 400 milissegundos para 22 milissegundos. Você viu a diferença? Percebeu? O Fresh 1.2 demorou para sair, mas valeu a pena. No coração do Fresh estão as ilhas, componentes individuais renderizados no servidor e no cliente. Com essa nova versão, os desenvolvedores podem passar objetos circulares, o int8 array e o preact signals para as ilhas, além de todos os valores JSON serializáveis existentes. O Fresh 1.2 também passa a ter suporte limitado para especificadores do NPM e suporte para manipuladores RED personalizados. Outra novidade é a renderização assíncrona de plugins. Para os próximos meses, os usuários podem esperar melhorias significativas na usabilidade, recursos, desempenho e manutenção do projeto. Um roadmap está sendo criado e será compartilhado em breve. Exatamente. O roadmap eu acho que é uma boa porta de entrada para a galera conhecer também a ferramenta, né? Porque desenvolver ferramentas sensacionais é muito bom, mas se você não tiver um marketing legal, não adianta. Né? Não adianta. Então pode ser mais performático, pode ser tudo mais bonito que o concorrente. Se você não tiver documentação boa, se não tiver cases legais para mostrar, então mesmo quando essas ferramentas são lançadas, você tem que criar cases interessantes, mostrar comparativos, fazer benchmark, tudo isso ajuda na hora de alguém vai olhar assim, puxa, eu acho que eu vou testar isso aqui. Aí daqui a pouco, aquela pessoa que testou fala assim, eu acho que eu vou recomendar isso aqui para um próximo projeto na empresa, né? E aí pronto, né? Vai escalando. A partir do momento que todo mundo vê que é algo muito bom, muito melhor do que o concorrente, aí o ecossistema vai crescendo, a comunidade vai ganhando força e a ferramenta ganha vida. Porque todo mundo tem o tempo escasso, né? Então, se você vai gastar tempo com uma ferramenta, provavelmente você não vai fazer isso só de hobby, para assim, vou testar isso aqui para ver. Não, você vai com algum objetivo, tipo, poxa, vamos ver se isso aqui é legal, né? Você gastar tempo só por gastar tempo, poxa, a gente faz coisas que são mais produtivas, né? Nova versão do navegador Opera tem IA interna. O navegador Opera chegou em sua versão número 100. Enquanto a gente está falando a notícia aqui, eu vou deixar o vídeo
da apresentação do Opera para você ver. Ó. Ele resolveu começar do zero, ou melhor, começar do 1. O novo navegador padrão se chama Opera One e adota a tecnologia de inteligência artificial como diferencial. Por dentro, a empresa adotou o motor GPT para impulsionar sua IA dedicada, chamada de Aria. Para acessar esses recursos, basta utilizar a linha de comando ou os atalhos disponíveis na barra lateral. A Aria promete entregar resultados atualizados em tempo real, uma promessa que suas irmãs ainda lutam para alcançar de maneira satisfatória. A Aria também atua como assistente digital para auxiliar o usuário a aproveitar ao máximo as demais funcionalidades do navegador. A experiência de inteligência artificial é opcional e pode ser desativada pelo usuário. Além do Aria, o Opera One se garante em outros recursos. Um dos grandes destaques é o retorno do agrupamento de abas, que fazia parte da proposta original do Opera, mas sumiu em 2014. O recurso voltou diferente em 2020 e houve reclamação. Agora o sistema de ilhas está mais flexível e customizável para se adequar às necessidades do usuário. Além disso, o Opera One também deu um tapa no visual para inaugurar essa nova fase e promete mais desempenho graças ao recurso Multithread Compositor. Segundo a Opera, esse sistema garante que a experiência do usuário permaneça fluida enquanto os processos principais o acompanham. O Opera, eu já vou cravar aqui, que é realmente um dos navegadores que mais se reinventa. Existe aí versão, por exemplo, do Opera só para gamer, é o que o nosso filho usa e ele adora. Uhum. E agora com ferramentas internas de inteligência artificial. Você pode ver aí na apresentação que você, por exemplo, com abas abertas que tem uma relação, não necessariamente que estão no mesmo domínio, mas que tem uma relação, por exemplo... Com conteúdo ou serviço, conteúdo, né? Ele consegue agrupar isso automaticamente nessas ilhas. Olha só, isso é muito louco, né? Querendo ou não, o navegador é algo que é a porta de entrada para a gente usar a internet, né? De certa forma. Então, quando eles criam ali meio que um assistente para o navegador, eles estão realmente indo além do que os outros navegadores se propõem, né? Eu ainda não instalei o Opera One, mas só olhando essa apresentação a gente vê que, cara, ele tá saindo na frente, exatamente, né? Eu ia falar exatamente isso, né? A apresentação já deixa assim, a gente, caramba, olha, realmente, não tinha pensado nesse recurso aí, mas isso é bem legal, então a gente tem que explorar um pouquinho mais ele. E você já testou o Opera One? Deixa aqui nos comentários. Se você vai baixar aí para testar, deixa aqui também. Diz pra gente o que você achou. C++26 estará focado em concorrência e paralelismo. Herbie Suter é o presidente do Comitê de Padrões ISO para C++ e resolveu quebrar o silêncio sobre o que está vindo na nova versão. Conforme pré-determinado por seu ciclo de 3 anos, a nova versão da linguagem estará finalizada somente em 2026. Entretanto, o Suter já avisou que o C++26 será uma grande versão para concorrência e paralelismo. A primeira reunião do comitê responsável aconteceu em fevereiro e o grupo está analisando nada menos que 40 propostas de mudanças e melhorias para a linguagem. As primeiras alterações confirmadas são bem pequenas, como o suporte para caracteres underline, como o Coringa e a adição do arroba, do cifrão e do crase ao conjunto básico de caracteres da linguagem. O maior chamariz do C++26 estará mesmo na programação concorrente. Suter declarou: o subgrupo de simultaneidade e paralelismo está no caminho certo para avançar com o STD Execution e paralelismo SIMD, o SIMD, para o C++26. Além disso, está prometido para a próxima versão da linguagem o suporte a Hazard Pointer, um ponteiro de perigo na tradução livre. É aquele em que somente o proprietário do Hazard Pointer pode definir seu valor, enquanto qualquer número de threads pode ler seu valor. Essa é uma funcionalidade de peso se o desenvolvedor estiver descrevendo estruturas de dados concorrentes sem bloqueio e permitir evitar problemas de segurança de memória na aplicação. Seria aí uma corrida atrás do Rust, talvez melhorar um pouquinho o desempenho. Tem um cheirinho aí de enferrujado aí de Rust. nessa atualização, né? Mas a gente não pode ficar agora colocando que o Rust é melhor que o C++, nada disso. Assim como acontece com várias outras linguagens, o C++ é usado aí há muitas décadas. Então, o que tem aí de sistema de baixo nível, utilizando C++, o próprio Windows é desenvolvido também, grande parte em C++,
é verdade sim que já tem coisa em Rust, né? Que eles mesmos já disseram, já tem em Rust, já tá rodando e vocês nem sabiam. Sim, descobrimos recentemente. Mas o C++ é muito relevante. Tem engines de game que só usam o próprio C++. Então, jamais será carta fora do baralho aí no mercado. React Native traz suporte para Symlink. O React Native está agora na versão 0.72. Ele não chega nunca na versão. Impressionante. Nessa semana, trazendo diversas novidades que estavam sendo bastante aguardadas. Suporte para Symlink era uma das funcionalidades mais requisitadas para o Metro e entrou em fase beta. A partir de agora, é possível trabalhar de forma transparente com configurações monorepo e PNPM, eliminando a necessidade de soluções alternativas, as famosas gambiarras. Também no Metro e também em fase beta, foi implementado o suporte a Packet Export. Essa funcionalidade é uma alternativa moderna para o campo main do Packet.json e fornece novos recursos para pacotes NPM, oferecendo maior interoperabilidade com o ecossistema do JavaScript. O motor Hermes traz agora uma mensagem de erro mais compreensível ao invocar o callable indefinido. O React Native CLI também recebeu uma saída de erro aperfeiçoada com menos duplicidade, com termos mais explicados e acrescentando links diretos para documentos relevantes. Em termos de desempenho, Hermes deu um salto de 97% em velocidade de compilação para projetos com muitos objetos e recebeu múltiplas otimizações para JSON. Nessa nova versão do React Native, o Hermes também recebeu suporte mais robusto para o ECMAScript. Bom, a pergunta aí, e não tem jeito, né, quando a gente vai falar de React Native, a gente sabe que o React, apesar de todos os problemas dele, ainda é muito utilizado por o front-end. No caso do React Native, eu acredito, eu posso estar errado, ok, diga aqui nos comentários, mas eu acredito que o Flutter já tenha bypassado aí em relação à popularidade. Claro que para quem desenvolve em React, faz aplicações em React e quer meio que aproveitar ali para o React Native, tem que fazer muitas adaptações. Não é um depara tão simples. Mas ainda assim é mais fluido do que trocar para o Flutter, né? Sim, mas você consegue ali, de certa forma, utilizar muitas vezes até o mesmo time para fazer esse tipo de coisa. Eu não vejo hoje o React Native como uma solução tão robusta assim em relação para desenvolvimento mobile quanto outros que já existem. Não quer dizer que é ruim. Não, de forma alguma, não. Mas acho que eu concordo com relação ao Flutter, né? Ele ganhou muita notoriedade nos últimos anos, evoluiu muito, a comunidade vem crescendo muito, então realmente acho que ele vem ganhando destaque aí em relação ao React Native. Pois é, eu quero que você me diga aí, e a gente está dizendo isso por percepção de mercado e muito também em relação à nossa pesquisa salarial, que a gente tem visto que o Flutter tem ganhado um corpo assim em relação à quantidade de desenvolvedores, não só também a parte salarial, tudo, mas muita gente indo em direção à ferramenta que evoluiu bastante, né? Se você pega, por exemplo, o nosso vídeo do dicionário do programador do Flutter lá atrás, depois a gente fez uma atualização para o Flutter 2, e em como está esse ecossistema, a galera que trabalha com React Native, por exemplo, e foi para Flutter, se fosse o seu caso, diga aqui, sabe que tem uma diferença gritante, né, de desenvolvimento, de performance, de tudo, né? SDK do Vision OS já está disponível. A Apple não perdeu tempo. Os desenvolvedores interessados em produzir aplicações para o dispositivo Vision Pro já podem ter acesso ao SDK de seu sistema operacional. O pacotão possui ferramentas fundamentais para esse ecossistema, como versões atualizadas do Xcode, do Simulator e do Reality Composer Pro. O kit também permite emular o Vision OS em um Mac, sem a necessidade do dispositivo original. De acordo com a Apple, os desenvolvedores não precisarão ficar presos a um framework específico ou inédito. Dessa forma, será possível utilizar soluções já conhecidas no mercado, como o Swift UI, o Reality Kit e o ARKit, para criar aplicativos para o Vision OS. Susan Prescott, vice-presidente de relações mundiais com desenvolvedores da Apple, está empolgada com esse lançamento. A computação espacial oferece novas oportunidades
para nossos desenvolvedores e os capacita a imaginar novas formas de ajudar seus usuários a se conectar, serem produtivos e desfrutar de novos tipos de entretenimento. Mal podemos esperar para ver o que nossa comunidade de desenvolvedores irá criar. Essa empolgação tem razão de ser. Foram anos de espera pelo Vision Pro e agora faltam apenas 6 meses para o dispositivo de realidade mista chegar ao consumidor. Além do SDK, a Apple vai liberar kits de desenvolvimento para os desenvolvedores a partir de julho, com uma versão antecipada do hardware. Interessante, né? Acho que no último compilado nós até falamos que eles vão disponibilizar em alguns locais físicos para que as pessoas possam desenvolver, possam testar e utilizar e tudo mais. Eu acho que é um caminho normal a ser seguido, principalmente o fato de você já conseguir simular o Vision Pro através de um Mac, porque o dispositivo é muito caro. Então, é muito difícil a pessoa que está desenvolvendo conseguir investir ali para, né, criar uma nova funcionalidade. Mas eu acho que, diferentemente do que acontece, por exemplo, para quem desenvolve para mobile e utiliza o Mac, né, obviamente, para desenvolver para iOS, a coisa do óculos do Vision Pro, você não tendo ele fisicamente para você testar, é complicado. Então, essa logística aí, deles disponibilizarem, você vai, desenvolve, criam projetos muito elaborados, e aí você vai num outro local para testar realmente se aquilo... Eu acho que vai criar alguns problemas. Cria uma barreira, né? Querendo ou não. Mas eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer, né? Para tentar fazer com que esse ecossistema cresça e desenvolva ali. Né? Provavelmente a Apple, que não é tola nem nada, ela vai liberar para nós, meros mortais, o SDK e a gente se vira aí no nosso Mac para conseguir desenvolver. Agora, para grandes players, para grandes desenvolvedores, provavelmente eles já devem estar liberando o óculos para geral, né? É verdade. Né? Porque não tem como inaugurar esse tipo de coisa sem aplicação. Né? Obviamente, vão existir as aplicações próprias da própria Apple, já estão prontas aí, devem estar prontas praticamente. Né? Isso já vai garantir aí um nicho de mercado aí para isso começar a ser vendido. Mas se não tiver a lojinha de aplicativo própria com muitas opções, pode cair no mesmo buraco do Quest, né? Que tem muitas aplicações. Quando a gente comprou o nosso Quest 2, por exemplo, tinha muitas aplicações, mas não eram tantas assim. Não, é verdade. Até mesmo os jogos, né? E não eram baratinhas. Não. Os jogos são caros também. Poxa, é caro nível PS5, caro nível o Xbox. Então, não é toda hora que você para assim, vou gastar aqui R$400 num joguinho só para eu ver se é legal ou não. Não é não. Chegamos aqui no Breakpoint para pausar as notícias e contar para você um causo. E hoje eu e Gabriel resolvemos aqui contar para vocês um ou vários eventos que nos marcaram. Então eu acho que cada um pode eleger um, Gabriel. Será que a gente elege o mesmo? Não, porque a gente não definiu nada. A gente veio aqui conversar com vocês para definir na hora. Por isso que eu tava até com saudade do Breakpoint, porque é tudo na hora, né? Mas a gente pode definir agora, por exemplo, se são eventos relacionados ao código-fonte, que estiveram bons, assim, eventos legais, ou eventos profissionais, ou eventos pessoais, por exemplo. Não, profissionais. Porque eventos pessoais é rápido. Casamento, nascimento de 2 filhos, pronto. Pronto, já mata aí, né? Pronto, é isso. É isso, tchau, gente, acabou. Não, vamos aos profissionais. Vamos aos profissionais do código-fonte, que eu acho que são interessantes. Né? Ok. A gente gosta, por exemplo, de participar de eventos e a gente acabou sendo reconhecido ali um pouco antes de 2020, né? O canal começou a crescer, então a gente não teve tantas oportunidades assim. Mas as que nós tivemos foram muito legais, né? Foi, nós aproveitamos bastante, viu? E é legal que agora, né, todos os eventos que estavam acontecendo de forma online estão voltando para o físico, então a gente vai passar a aproveitar mais, né? Sim. Agora nós estamos morando aqui em São José dos Campos, em São Paulo, perto de São Paulo. Essa proximidade também ajuda muito. Já fomos várias vezes, dá para ir de carro, já fomos também. Então, é tranquilo também da gente participar desses eventos que rolam em São Paulo, né? Que são muitos, né? Mas o primeiro que me marcou, eu acho que foi o da Vanessa também, para o Código Fonte, foi em 2019, quando a gente foi na Campus Party pela primeira vez. Eu já tinha costume de vir a São Paulo para ir em eventos relacionados à música, a falecida aí Expo Music, aí também, adorava. Trabalhei muitos anos na Expo Music. Também já fui na BGS,
Mas, como código-fonte, a Campus Party acabou sendo a primeira, eu acho, né? Acho que sim. A Evento gente vai- grande, assim. Sim, nós tivemos outras experiências antes, mas a Campus Party acho que foi aquela que marcou, né? Marcou porque a gente ficou imaginando se a gente ia ser reconhecido ou não, e no fim a gente quase não conseguiu andar direito. Eu lembro que a gente estava com um parceiro lá nosso, e uma hora ele ligou falando assim, olha, o pessoal está perguntando sobre vocês e tem fila aqui para tirar foto. Eu falei, cara, Me Como? senti atriz, assim. Nossa, super cara. importante. muito louco, né? Mas fora isso depois, outras experiências, não necessariamente de eventos, mas de experiências que marcaram a gente, foi ano passado, por exemplo, quando a gente participou do Tech Hour. Da Oracle, Da né? Em Oracle. parceria com a Oracle. Cara, foi muito legal. Exato. Não foi um evento, mas foi uma gravação com uma equipe completa, em estúdio. Aí realmente a gente parecíamos atores ali, né? Muito, muito Então, legal. muito, muito legal. Porque o processo de produção é muito diferente do que a gente está acostumado aqui a fazer. Porque a gente aqui não tem ninguém gravando a gente. Não. A gente acabou se acostumando a isso. Obviamente, a gente tem melhorado, né? A gente já participou, por exemplo, no INSPER há umas semanas atrás. Fomos lá, palestramos. Então, a gente está meio que se soltando aí em aparecer presencialmente, com um público, né? Vamos participar essa semana agora que vem, dia 28... 28 e 29. Mais especificamente, no dia 28, nós vamos participar do Universo TOTUS. Que, gente, TOTUS acho que é a maior empresa de desenvolvimento brasileira. E aí ela faz o Universo TOTUS, que é o maior evento dessa empresa. E nós estaremos na Arena Developer. Então, participando ali, conversando com vocês sobre carreira e inteligência artificial. Vai ser um bate-papo super legal que estaremos Vamos falar. nós, a Thaísa Candela, que já é amiga. Beijo pra Thaísa. E o André E o Noel. André Noel, que vamos conhecer, né? Eu ainda não conheço o André. Então, ó, nós vamos juntar aí esse assunto que está em voga no momento aí, IA e desenvolvimento. Vamos ver que bicho vai dar, né? Esse evento promete também ser muito legal, mas esse específico do Tech Hour com a Oracle, a gente tem uma playlist no canal do Código Fonte TV. Se você pesquisar lá, tem lá o Tech Hour, você consegue assistir todos os vídeos lá. Foram, se não me engano, 5, né? Quatro vídeos. Foram 4 vídeos muito interessantes, mas o que marcou mais a gente foi essa coisa, porque a gente chegou, era um estúdio criado ali só para o programa. Cara, um negócio gigante. Tinha umas 30 pessoas, pelo menos, ali atrás do backstage. Tudo muito certinho, assim, na produção. Só para você ter uma ideia, Né? a gente foi host de alguns temas. A Vanessa precisou usar ponto, sabe? Aqueles pontos de programa de TV. Lembro da pessoa que estava organizando, falando, você se sente confortável? Eu falei, não sei, nunca usei. Nunca tive Vamos alguém testar. falando no meu ouvido, assim, né? E, assim, foi uma experiência muito legal. E para mim, assim, poxa, ser paparicada é sempre bom, né? Ah, nossa, a gente cheguei lá, tinha pessoa para me maquiar, fez penteados diferentes para cada um dos episódios. Foi incrível. Mas o que eu acho legal, independente desse ou de todos os outros eventos, aí falando de uma forma muito pessoal, né? É como nós dois evoluímos. Porque, gente, há 10 anos atrás, eu não me imaginava nunca em cima de um palco ou fazendo uma apresentação para várias pessoas ou gravando com uma equipe de filmagem incrível. Quando a gente gravou também para o Grupo Primo, o nosso curso que nós participamos, também foi super legal, uma produção incrível, muita gente envolvida. Então, são coisas que, como o Código Fonte TV foi nos preparando, né, para chegar nesse momento que nós estamos na nossa carreira. Recentemente, nós gravamos também com a FIAP, com a galera de lá também. Eles produziram os vídeos que tá no Código Fonte, inclusive a nossa visita lá. Então, pô, pessoal super profissional, né? Então, eu acho que a gente vai se soltando aos poucos, né? Com esses anos todos aí produzindo vídeo, a gente vai se soltando aí em relação a cara de pau mesmo, né? Vai perdendo vergonha. Mas é muito bom saber. Eu, assim, fico muito satisfeita comigo, com o Gabriel, nesse momento da nossa vida profissional, da gente conseguir estar aqui falando com vocês que daqui a alguns dias nós vamos estar ali num palco, conversando com outras pessoas, num evento gigantesco de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. E eu me senti, claro, dá aquele nervosinho, aquele friozinho na barriga, mas me senti confortável em aceitar esse desafio, né? Então é muito legal, E né? para os próximos meses aí também, nós já fechamos até participação em outros eventos. A gente vai divulgar quando for o caso,
mas também para a gente participar, palestrando, conversando. Então, assim, pô, são coisas que a gente está curtindo muito fazer, além da produção, do compilado, do código-fonte. Então, é uma coisa um pouco diferente, né, do que a gente estava habituado a fazer. E agora, em São José dos Campos, fica mais fácil, né, da gente acessar esses eventos todos. Então, ó, esse foi o Breakpoint de hoje. A gente já deu um gancho aí para próxima semana, que nós estaremos lá no Universo TOTUS. E aí a gente conta como é que foi para vocês na semana que vem. A propósito, se você vai no Universo TOTUS e encontrar a gente por lá, dá um oi. A gente gosta de conhecer pessoalmente quem nos acompanha. E nós vamos também lá para filmar, também teremos também um vídeo no canal mostrando tudo, né? Vamos participar de uma live também, então essa mesmo quem ainda não comprou o ingresso, porque infelizmente se não comprou, só no ano que vem, porque eu sei que eles já estão esgotados, mas você vai conseguir acompanhar também a live que nós vamos fazer com o pessoal da TOTUS no dia do evento. É isso aí. E você já conhece o Backlog? O Backlog é aquele novo quadro aqui, onde nós contamos para você uma curiosidade sobre o mundo da tecnologia, seja ela qual for. E hoje, neste momento, você vai descobrir por que o Tux, esse bonequinho fofo, está aqui com a gente. O Tux, se você não conhece, é o mascote do Linux e ele causou febre no Linus Torvalds. O conto do Tux, o simpático mascote do Linux, é uma história adorável e um tanto quanto inusitada que ilustra a personalidade única e o senso de humor de Linus Torvalds, o criador do Linux. A história começa em 1996, 5 anos após Linus Torvalds ter lançado o kernel do Linux. Até aquele ponto, o Linux ainda não tinha uma identidade visual unificada. A comunidade Linux começou a discutir a ideia de um mascote e logo se decidiu por um pinguim. A inspiração de Torvalds para a escolha do pinguim veio de uma experiência que ele teve durante uma visita à Austrália. Enquanto visitava o National Zoo e Aquarium em Canberra, ele foi mordido por um pinguim de fada. Posteriormente, ele contraiu o que carinhosamente chamou de febre do pinguim. Pouco depois, em uma discussão de lista de e-mails sobre o que o mascote do Linux deveria ser, Torvalds mencionou que se sentia afeiçoado por pinguins. A partir daí, a ideia de um pinguim como mascote pegou fogo na comunidade. Em suas próprias palavras, Torvalds disse: "Alguns pinguins são meio desajeitados e gordos. Isso descreve-me apropriadamente." Em seguida, Larry Ewing, um designer, foi contratado para criar a imagem do Tux com o software de edição de imagens GIMP. Tux, uma abreviação de Torvalds Unix, rapidamente se tornou uma figura reconhecível e amada por toda a comunidade Linux. Ele personifica a filosofia do Linux de acessibilidade, abertura e um pouco de diversão. Desde a sua concepção, Tux tem sido uma presença constante no mundo do Linux. Ele é comumente encontrado em adesivos de laptops, camisetas e até mesmo em jogos de computador. A história do Tux é uma prova de que, mesmo na programação e no desenvolvimento de sistemas operacionais, há espaço para um toque de humor e irreverência. Que fofa a historinha do Tux. E esse Tux aqui tem uma curiosidade, né? Ele foi o primeiro brinquedo que nós compramos pro nosso primeiro filho, viu? É isso aí. No falecido Linux Mall, infelizmente, não tem mais essa lojinha, que tinha muita coisa interessante. Mas vamos falar agora dos vídeos da semana ou da quinzena no código-fonte. A gente teve um vídeo muito interessante no Dicionário do Programador falando sobre CLI. Muita gente ainda não entende o que é isso, porque, pessoal, galera, pô, é terminal, é bash, é prompt. Assim, não, CLI é uma outra coisa, tá? CLI é um programa, mas se usa o terminal para se acessar esse programa. E a gente explica muito bem isso, dando vários exemplos legais de CLIs que com certeza você vai querer usar algum dia. O segundo vídeo que nós trouxemos foi para justamente quem gosta de conhecer os bastidores. Mostramos como nós montamos todo o nosso estúdio que você vê nesse momento aqui no cenário compilado. Aqui é só o cenário compilado. CDF Café, aqui não tem nada. Para lá a gente faz o vlog e o dicionário. E aí para cá a gente faz também o mão no código, né? Então, acessa o vídeo, a gente mostra vários equipamentos que a gente tem aqui na mesa, tem na nossa bancada de trabalho, os computadores, como a gente fez a decoração. Então, tá bem detalhado. E como a gente fez o isolamento de som também, que é essencial. Né? A iluminação, tá tudo lá detalhadinho. Vale a pena para você matar a curiosidade e até aplicar alguma coisa aí no seu home office, se você pretende gravar alguma coisa em casa. Então, confere.
E lançamos um Mão no Código também para falar sobre o React. Você sabia que o script para você criar projetos novos, que é o Create React App, está em desuso e não deve ser mais usado? Pois é, se não sabe, tá sabendo agora e você pode acompanhar o vídeo que nós te mostramos alternativas para você não utilizar mais isso que já tá ficando obsoleto. Alternativas muito melhores, tá? Muito melhores. Então, se você vai criar projetos do zero, dá uma olhada nesse vídeo, porque vale a pena. E a gente participou de um webinar também, cara, foi muito bom. Quase 2 horas, é praticamente uma mentoria de carreira. Mentoria 0800. Participamos lá no canal da Hostinger Brasil, que é nosso parceiro também no Código Fonte TV. E conversamos, como o Gabriel falou, por quase 2 horas, falando da carreira, né? De como ser um programador. E aí nós abordamos, gente, acho que de A a Z. Desde como entrar no mercado, como começar a carreira, falamos de formação, de cursos, de certificação, passamos por como se manter atualizado, indo até uma carreira de longo prazo. Então, falamos de tudo, né? Foi o Ricardo que conversou com a gente lá, conseguiu sugar bastante e a gente entregou o jogo ali, quase 2 horas de papo, tá? Então, bota vale a ali pena. no 2x, escuta a gente falando bem rapidinho e acompanha, porque vale a pena mesmo. Vale a Ficou pena. bem legal o conteúdo. Vamos então agora aos comentários dos CDFs e dos compiladores. O Lex, ele mandou um comentário lá para o vídeo com qual linguagem começar a programar em 2021. Um vídeo até antigo, né? Ele escreveu assim, vocês são top. Meu sonho é um mercado mais receptivo aos que estão começando. Eu mesmo encontrei muita dificuldade no início. Hoje faço tudo ao contrário. Sempre incentivo os mais novos a olharem os conteúdos do canal Código Fonte TV, assim como os cursos do Guanabara. Honra a quem tem honra. Parabéns ao canal, vocês são 10 vezes 10 vezes 10. Muito obrigado, Lex. E o Wibson Pires Teixeira, no compilado número 105, falou assim: bom dia! A notícia mais interessante para mim foi descobrir que o Gabriel já foi gago, assim como eu. Me identifiquei muito com isso. Passei por longos períodos tendo dificuldades com a gagueira, o que impactou negativamente minha vida e minha relação com as pessoas ao meu redor. Lembro-me de meu pai revirar os olhos quando eu tentava falar algo. Olha, o Ibson, a gente entende aí a dificuldade, né? Quando eu conheci o Gabriel já tinha superado esse desafio, né? Já? Já. Mais ou menos. Né? Rola ainda às vezes alguma dificuldade, mas acontece com todo mundo. Não dá para perceber mais que você teve, né? Depende muito do tipo de gagueira. Eu acho que no meu caso era aquela coisa de ansiedade para falar, para se expressar, né? Então, às vezes aumentando muito o volume para falar. Então, isso causava em mim aquela coisa de você falar sem antes de pensar, sabe? Não sei se... Acho que existem outros tipos também, mas eu tinha muito isso quando eu era criança e aos poucos eu fui me acalmando, fazendo com que me ajudasse. Mas às vezes dá uma travada. Às vezes... Opa, peraí. Calma, respira. Aí você fala. Exatamente. Mas isso me trouxe muitos problemas também, assim como você disse, muitas pessoas às vezes não têm paciência, né? Quando você quer falar alguma coisa e você não está conseguindo e você dá aquela tropeçada, as pessoas realmente ficam ali... Ainda mais com criança, né? Então a pessoa tende a achar que o assunto não é tão interessante assim, vamos ser mais rápidos, né? Então tem que ter essa compreensão dos adultos que convivem ali com ela. Eu sei por experiência própria que não é experiência muito agradável, não. O Milton Luiz disse assim, olha, muito bom episódio, essa da criação do Dropbox me surpreendeu muito. Imagino agora se existe a chance também do Stack Overflow aderir à utilização da IA, também para responder as dúvidas. Claro, sem deixar de que os desenvolvedores participem respondendo dúvidas. Obviamente, né, porque a IA se alimenta das respostas também, né? Então, as pessoas têm que continuar se envolvendo ainda nas comunidades, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Stack Overflow vai ter que, de alguma forma, embutir isso também na sua plataforma. Ainda no compilado, o Vai Fuzinha comentou, com perdão da palavra, vocês são incríveis. Você está vendo na tela aí? Você está vendo na tela, eu vou deixar como incríveis. Obrigada. Poxa, muito obrigado aí. É carinhoso, né? Tem certas frases que a gente não sabe se são carinhosas ou não, né? Fica na dúvida. Fica na dúvida. Você tá me xingando ou tá no... Né? Não, mas essa foi... Típico aquela... Nossa, você parece muito jovem
para sua idade. Você tá tão bem pra sua idade, aí você não sabe. Fica na Isso dúvida. é elogio, será? Fiquei- E o Herbert está sempre com a gente aqui. Um abraço ao Herbert. Meu sábado só começa após o compilado. Olha que obrigado. delícia. Poxa, espero que vocês aí se sintam assim também. Nós também nos acostumamos demais com o compilado, né? Quando não tem, a gente sente falta, viu? E ainda mais agora que nós estamos fazendo ele em forma de lançamento do episódio. Não, fugiu a palavra. Como é que é? De estreia. Estreia no YouTube. Então, todo sábado, quando chega às 6 da manhã, estamos eu e Gabriel aqui, de pijaminhas ainda, no computador, acompanhando o lançamento e conversando com quem está acompanhando com a gente mais ou também. menos. É porque eu preciso levar o meu filho na escola. Ele estuda sábado, tá de Exato. manhãzinha. Então, ou um ou outro fica A de gente pijaminha, se o outro reversa. fica um pouquinho e depois vai levar a criança. Aí eu consigo acompanhar o finalzinho. Poxa, é muito legal e espero que o compilado também faça parte aí da sua rotina, como faz da nossa e já de mais de 17 mil pessoas aí que estão no canal do YouTube. Inclusive no Spotify, se você segue a gente no Spotify, dá um seguir também, tem essa opção agora, e dá as estrelinhas lá, dá uma pontuação pra gente. São mais de 10 mil seguidores já no Spotify. Bom, e independente da plataforma que você segue a gente, compartilha também com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Mas vamos parar de enrolação, porque agora está no Enrolação, momento Gabriel? do Como sorteio. assim? Ah, a Vanessa enrola demais. É absurdo isso, vou dar uma tuxada nele. Vou te explicar rapidamente o que é o sorteio. Se você está no YouTube, está assistindo a gente no episódio completo, então você vai aqui e comenta. Tem várias notícias aí para você comentar. Você pode escolher o que você quiser comentar, só não vale xingar a nossa mãe. Essa é a única regra. É a única regra, viu? Então, se xingou a nossa mãe e for sorteado, a gente vai excluir seu comentário. E aí, se você comenta, a partir da semana que vem, você já está concorrendo a uma camiseta do compilado. Olha só que maravilha, Simples assim, né? você pode colocar até aí, hashtag quero camisa, que também já tá valendo, viu? Lembrando que se você faz parte do Clube dos Compiladores, você também tem direito a um sorteio especial mensal. E vai ser já na próxima semana, né? Já, porque já estamos chegando na última semana de junho, olha. Exato. Então, se você quer concorrer 2 vezes na próxima semana, clica aí no botão Seja Membro, escolha o seu plano e faça parte do Clube dos Compiladores. Mas, então, sem mais delongas, obviamente, depois do anúncio, a gente faz o sorteio. E o vencedor, poxa, que legal, olha, é o Daniel Pablo Scheng, ele está sempre comentando sempre. com a gente. Pô, eu fico feliz também de poder presentear ele com uma camiseta do compilado. Ele disse assim, olha, só não digo que está mais fácil ganhar na Mega Sena, porque eu nem jogo, e as chances seriam de 1 em 50 milhões. Hashtag eu fiquei até o final e hashtag vem camisa. Olha, veio a Eu camisa. lembrei, acho que a gente até separou o seu comentário no último episódio que você falava isso, né? Que tava ali querendo ganhar a camiseta ou jogar na Mega Sena pra ver se ganhava, viu? Então, pelo menos a camiseta veio, mas Nossa, eu acho que essa era muito mais fácil. Tá mais fácil a camiseta. Daniel, eu vou entrar em contato contigo através do seu próprio comentário para você passar os seus dados para contato@códigofonte.com.br. Viu como é fácil? Comenta aqui nesse episódio e você, na semana que vem, já vai estar concorrendo. É uma molezinha isso, né? Molezinha. Poxa. E agora a gente já tá chegando no fim, Gabriel. Já não, né? Porque o episódio hoje foi... Gabriel, tá bem? Não, Bebê, acabou minha Bebê, água. acabou a água aí, eu não trouxe água hoje. Mas voltando aqui, nós estamos chegando ao final desse episódio, que foi um episódio mais extenso, justamente porque contemplou 15 dias. Eu acho que a hashtag desse final de episódio pode ser hashtag Tux. Tux. Aham, pode, né? Tux no compilado. Tux no compilado? Ok, Tux no compilado. É Ficamos. isso aí. Então, se você ficou até o final, vai lá, hashtag... a gente fala de baixinho. Tux no compilado. Compilado, tá? Coloca aí nos comentários. E aí, semana que vem, a gente vê quantas pessoas também Chegaram ao fim. chegaram ao fim do compilado. Tá bom? Obrigado pra você que ficou até aqui e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.